Oiê, tudo bom? Meu nome é Sheila, esse é o Lua Sheila e hoje eu vou contar pra vocês como a minha relação com a autoestima intelectual transformou de maneira um tanto inusitada a minha autoestima criativa. Primeiro, deixa eu dar um contexto pra vocês. Eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública, especialmente, a fazer a universidade também. Então, pra mim, entrar na universidade foi uma coisa assim, que por algum motivo, por os meus pais valorizarem muito a questão do ensino, era algo que eu almejava, mas que foi completamente diferente do que eu esperava. Porque eu imaginava que a universidade ia ser uma continuação do ensino médio, então que eu ia aprender mais sobre o que eu já aprendia antes, eu ia aprender melhor, eu ia aprender com um enfoque maior, e não que eu ia para um universo completamente diferente. Um universo no qual pessoas de origens completamente diferentes estariam ali juntas, como se estivessem vindo do mesmo lugar, sendo cobradas pelas mesmas competências. Então, eu vou para uma universidade pública onde a maioria das pessoas vem de classes mais altas, com culturas diferentes, com acessos diferentes, e começa a me perguntar por que eu não consigo me sentir à vontade ali em primeiro lugar. Então, eu me sentia muito incomodada com o fato de que o que era narrado ali como uma cultura comum não era o que eu me identificava. Às vezes eu achava até que eu tinha vindo de um universo fantástico, mágico, um universo que era totalmente implausível pra quem tava ali comigo, tanto que às vezes eu contava umas histórias assim, tipo, da vida, contando, tava contando uma história, outra pessoa tava contando uma história, daí eu falava, aconteceu isso, isso e isso comigo uma vez, as pessoas Sheila, cada coisa que ela fala, como se estivesse inventando a minha própria vida, assim. Então eu recebi um comentário crítico sobre a narrativa da minha vida, como se a minha vida fosse irrealista demais. Então, assim, faltou verossimilhança nessa vida aí. E aí, isso tinha um impacto muito grande pra mim, porque eu não conseguia encontrar o meu lugar ali, que era justamente o lugar onde eu achava que eu ia me encontrar. Eu achava que eu ia pra universidade pra descobrir quem eu era, porque os meus melhores amigos tinham sido os livros. Eu tinha me dedicado tanto àquilo e a fazer parte daquele universo, eu achava que eu ia ser acolhida. E não que eu não tenha sido pelas pessoas, mas eu não me sentia acolhida, entende? Eu não me sentia no meu lugar, alguma coisa faltava, tanto ali na universidade, quanto dentro de mim, principalmente dentro de mim, porque eu tentava ser, eu não conseguia entender porque eu não era aquilo que a universidade esperava de mim, eu achava que isso era uma falta minha. E não o fato de que eu fui criada numa cultura completamente diferente, completamente diversa. E eu corresponder ao que era a universidade significaria anular completamente toda a minha história anterior. Então o fato de que eu não correspondia ao que esperavam de mim na universidade, na verdade era um sinal de que toda a minha vivência ali, de ter nascido numa cidade com uma vivência muito específica, que é Diadema, num momento muito específico em que a Diadema era considerada uma das cidades mais violentas do Brasil, acho que era a cidade mais violenta do Brasil. Depois fui para outras periferias e fui crescendo ali, fui escrevendo ali, numa relação em que a criatividade para mim era uma questão de sobrevivência mesmo. Então, tudo isso, se eu chegasse na universidade e fosse exatamente o que esperavam de mim, eu não seria quem eu era. Então, isso na verdade era um ótimo sinal, mas eu ainda não sabia. Eu fui descobrir quando entrou em voga, assim, a questão virou a autoestima criativa. Foi a primeira vez que eu fui fazer uma oficina de escrita criativa, de criação literária, né? Foi a primeira vez que eu mostrei minha escrita para pessoas que não eram amigos, conhecidos e tudo mais. Então foi um movimento bem forte, assim, você colocar para fora, se mostrar. Você fica ali com a folha meio tremendo, assim, nas costas suando. E aí você não sabe se você quer ler primeiro, se você quer ler por último, se você quer desaparecer, sei lá o que eu vou fazer, mas alguma coisa precisa ser feita, porque senão eu vou explodir, parar de existir. Parece que é isso que vai acontecer, mas eu fiquei lá firme, com todas as minhas forças. Eu percebi ali que tudo que pra mim era falta antes, tudo que eu achava que faltava em mim pra eu conseguir ter uma autoestima intelectual, sentir que eu pertencia a um certo universo intelectual, sobrava com relação à autoestima criativa. Por quê? Quando a gente está falando de criação literária ou mesmo de qualquer outra criação, a sua diferença, ela tem valor. Ela não é uma coisa que falta em você, é uma coisa que você precisa aprender a lidar de outro jeito, que você precisa transformar para ser outra pessoa. Ser criativo tem a ver com se permitir ser quem você é. Então a minha autoestima criativa, ela foi crescendo em cima de eu perceber justamente que a minha vivência era completamente diferente, que era isso que eu podia trazer pra roda, que eu podia, conhecendo a linguagem que estava sendo colocada ali por conta das minhas leituras anteriores, colocar uma experiência completamente diferente, que era o que eu podia trazer, a experiência de ser quem eu sou, de vir de onde eu venho e de ter a relação que eu tenho com a escrita. Inclusive isso tem muito a ver com uma coisa que minha mãe sempre me ensinou, assim, de maneira radical.
principal, que a gente precisa ser, e na verdade a gente acaba sempre sendo quem a gente é, onde quer que a gente esteja. Tem até uma coisa que pra mim é muito simbólica com relação a isso, que era o fato da minha mãe sempre arranjar um criado mudo pras coisas. Então, em casa, o quarto não era muito grande, mas ela arranjava um criado mudo lindo. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito conectada com a beleza das coisas. Então, tinha lá um criado mudo, dava um jeito ali de se dá um jeito sempre de um criado mudo aparecer. Inclusive quando a gente ia passar um tempo na casa de outras pessoas, então a gente ia passar um tempo na casa de uma amiga da minha mãe e ela, vocês vão ficar aqui. Minha mãe arranjava um criado mudo pro colchão. E o criado mudo sempre pra mim teve uma coisa muito forte de cuidado, de prestar atenção, de beleza nas coisas, de possibilidade também. Ter um criado mudo é privilégio sim, porque se você tem um criado mudo do lado da sua cama, significa que o seu quarto é espaçoso o suficiente pra você não entuchar ali o colchão num canto. E isso é um sinal, sempre foi um sinal pra mim de prioridade. Então, pra minha mãe, a prioridade era o criado mudo, era uma experiência bonita de conforto que podia ser criada, entende? Não era uma coisa assim, tem a ver com o dinheiro que você tem ou não tem, e sim com o que você espera, com o que você pode criar com o que você tem pra ter a experiência que você espera da vida. E minha mãe sempre espera uma experiência bonita da vida. Ela está sempre atrás de beleza. Então, pra mim isso sempre teve um impacto muito grande. Esse criar e ser quem você é, não importa onde você esteja. E aí onde é que a autoestima entra nisso? A autoestima criativa, por exemplo, é o que vai possibilitar numa situação qualquer eu achar que eu tenho valor o suficiente para colocar quem eu sou na roda, para ser quem eu sou onde quer que eu esteja. Eu preciso acreditar que eu tenho um valor para me colocar, senão eu vou simplesmente achar que eu sou alguma coisa que é melhor colocar ali no cantinho, esperar as outras pessoas agirem, que é melhor eu deixar de lado, ficar quieta aqui porque o que eu vou falar, pode atrapalhar, pode não ser bom, eu posso me expor. Não, eu tenho valor e eu vou ser quem eu sou onde quer que eu esteja. Isso é autoestima criativa. De um certo modo é autoestima intelectual também, se a gente pensar no intelectual como um movimento de busca de respostas através da pesquisa intelectual, por exemplo. Você ser quem você é vai acrescentar a sua pesquisa. Muita gente acha que não é a pessoa certa para escrever a história que chegou pra ela. Então, vem uma história pra eu contar, e eu penso, não, eu não sou a pessoa certa pra isso. E aí eu fico com aquela sensação de que se eu não contar essa história, ela vai encontrar alguém melhor do que eu. É quase um drama romântico. Se eu não casar com essa pessoa, ela merece alguém melhor do que eu. Então, se eu não casar com ela, eu vou estar deixando ali, olha que pessoa preocupada que eu sou. Que eu vou deixar essa história encontrar alguém melhor pra contá-la. Péssima notícia pra você: se você não contar a sua história, ninguém vai contar. Ela pode procurar sim uma outra pessoa pra se alojar, mas ela procurou você por algum motivo. Então, aquilo que você pode oferecer pra ela provavelmente é diferente do que outra pessoa ofereceria. E aí você vai deixar de oferecer pra sua história um corpo, uma oportunidade de aparecer no mundo, de chegar em outras pessoas. Tem gente que mesmo tendo uma história ali pronta pra contar, acha que não tem nada pra oferecer, ou mesmo que não tem uma história, mas tem um pulso poético, alguma coisa, ela sente que tem que escrever, mas ela acha que ela não tem nada pra oferecer, então ela não escreve. Nos dois casos a gente vê essa relação muito forte entre você não ver valor em si mesmo e aí também não ver valor naquilo que você pode oferecer pro mundo. Então, se eu não me valorizo, como é que eu vou achar que eu sou digna de trazer alguma coisa pro mundo? E aí eu tenho algumas coisas pra falar pra você que tá nessa situação. O que você traz pro mundo é único. Ponto. Você vive uma história, você vive um corpo, ninguém nunca viveu essa história antes, nunca ninguém viveu esse corpo antes. Porque achar que todos os livros já estão prontos, que todos os livros já foram escritos, é o mesmo jeito. Porque dizer que todos os livros já foram escritos, que não tem mais o que escrever, é dizer que o mundo é estático, que ele não está em constante transformação. E ele está em constante transformação sim. Se você não escrever esse texto, ninguém vai escrever esse texto. É fato. Não pensa que você está dando uma chance para alguém ideal escrever o seu texto, que você está sendo muito maravilhoso, sacrificando a oportunidade de escrever para outra pessoa escrever. Na verdade, você pode estar sim matando a sua história, largando a sua história no chão, na rua da amargura, sem um papel para conseguir sobreviver. Algo morre quando você tem medo de ser quem você é, não importa onde você esteja. Enquanto você estiver construindo essa relação de valor de si mesmo, enquanto você estiver construindo essa autoestima, pensa pelo outro lado da moeda, pensa pela história. Pensa que se uma história chegou até você, ela quer ser contada por você tanto quanto você quer contar essa história. Ela não chegaria pra você à toa, não faz sentido nenhum. E essa história que quer ser escrita por você, tá te pedindo a mão, tá te pedindo um papel, você vai dizer não pra ela? Ou você vai
entrar numa trajetória, numa jornada para se tornar quem você precisa ser para colocar essa história no papel. Para mim tudo mudou quando eu percebi que eu tinha uma perspectiva única, não como pessoa, mas como coletividade, como resultado de um montão de gerações que chegaram até mim e aí que criaram a minha perspectiva, o meu corpo e quem eu sou. E aí, se eu não contar essa história, ela vai tentar chegar em outra pessoa para ser contada, mas ela não vai se expressar, ela não vai liberar a minha família dessa história, entende? Então, eu tô tendo uma oportunidade, uma história chega pra mim e fala, me conta. E aí, em troca, eu libero, eu tiro esse peso da sua história familiar, eu tiro esse peso do seu corpo. Mas eu preciso que você me escreva, porque se você não me escrever, eu não vou ter outro corpo para viver, então eu vou ter que viver no corpo da sua família, no seu corpo. E aí eu vou me transformando em peso, porque no final das contas, o que a história quer é ir pra vida, né? E aí se ela não tiver, ela vai ficar como uma pessoa, ela perde o propósito dela de ir pra vida, então ela vai virando peso dentro da gente. E aí tem toda essa mitologia de que, não, a gente está oferecendo alguma coisa pro mundo. Se eu escrever quer dizer que eu tenho alguma coisa muito fantástica para dizer pro mundo. E na verdade, você escrever é você aceitar o fato de que essa história, sim, tem algo fantástico para dizer para você primeiro. Porque você vai ser a primeira pessoa que vai ouvir essa história, que vai aprender contando essa história, que vai aprender vivendo, se transformando naquilo que você precisa ser para trazer essa história pro papel. Então, assim, primeiro, você aceita esse dom que é esse chamado, um dom não no sentido do que você pode oferecer, mas do que está sendo oferecido para você. Agradece e aceita essa jornada antes de tudo. E aí depois para pensar se você vai levar isso para alguém ou não. Isso é um segundo passo, né? Antes vem a libertação de colocar quem você é a partir de toda a história do seu corpo e da sua história no papel, dando sentido para isso, procurando e criando sentido para isso.